Ontem eu fiz um vídeo sobre as perguntas que toda gestante tem que se fazer e me perguntaram, algumas pessoas me perguntaram, e se fosse você? Como é que você responderia essas perguntas? Eu vim aqui te contar, porque existem 4 grandes questões que você, como gestante, tem que se fazer se você quiser amamentar e tem que saber as respostas. E eu vou te responder aqui como pediatra o que você tem que saber. Primeira grande pergunta, a primeira grande questão que você tem que ter aí na sua cabeça, fechada com você, é até quanto tempo tem que mamar leite materno exclusivo, até que idade? E eu vou te responder, como especialista em amamentação, com mais de 24 anos de pediatria e de exercício da medicina com famílias e bebês e crianças, eu mais de 10 anos de consultório e 4 formações em aleitamento materno, que leite materno é o único alimento que o seu bebê precisa até ele completar 6 meses de vida. Ele é suficiente, absolutamente essencial e necessário, sem mais nenhum outro alimento, sem água, sem chá, sem nenhum outro produto alimentar para bebês, até o 6º mês, ok? E por que isso é tão importante? Bom, esse é assunto para mais de 4 semanas de conteúdo que a gente tem dentro do Método Maternando, meu treinamento para mães que querem conseguir chegar numa amamentação bem sucedida depois que o bebê nasce. Mas como gestante, você tem que saber que a resposta para essa pergunta é: leite materno exclusivo é o caminho da saúde, da amamentação que funciona bem até o 6º mês. Uma gestante como você, que quer conseguir amamentar, que quer ter uma amamentação que dá certo, precisa saber como faz para conseguir ter todo este benefício do leite materno sem ser atravessada por outras orientações, sem ser atravessada por perder o peso, sem ser atravessada por não tem leite, sem ser atravessada por indicações erradas de fórmula de mamadeira. Você sabe que o seu leite é suficiente e é só ele, sem água, sem chá. Tanta avó fala disso e tem artigo meu no blog, se você quiser vai lá e consulta por que as avós acham que chá e que água e que mamadeira pode e não tem problema nenhum. Mas isso é papo para outra história. Inclusive é papo para mais de aulas ao vivo, várias aulas ao vivo que a gente tem lá dentro da Maternando. Mas o que você precisa saber, e eu como especialista em aleitamento materno e lactação, venho aqui para te falar, é que não se deve introduzir nenhum outro alimento para o bebê antes de 6 meses, porque o corpinho do bebê não está pronto para isso. E não está pronto por um monte de motivos, desde os motivos neurológicos, intestinais, imunológicos, sistema de defesa, até a relação, a manutenção da saúde, porque leite materno, a amamentação, é saúde hoje, amanhã e para a vida toda. E se você entra com alguma coisa ali no meio do caminho que não é a maneira como o corpo vai desenvolver essa saúde, você tem risco de desenvolver sérias doenças, alergias, cânceres, distúrbios do crescimento e entre outros. Então, saiba que o seu leite é absolutamente suficiente. Se a amamentação estiver funcionando bem, estiver dando certo, você vai ter leite suficiente para o seu bebê permanecer com leite materno exclusivo. Okay? A segunda grande pergunta que você, gestante, tem que se fazer e que eu vou te dizer qual é a resposta certa é como é então que a gente começa, quando é então que a gente começa com outros alimentos, como é que faz a introdução alimentar, quando é que eu vou entrar com qualquer outro aporte de algum alimento, de água, enfim, de chá, de suco, de fruta, de comidinha para o meu bebê. E a resposta que você tem que saber e que eu indico como especialista é só ao redor de 6 meses que o bebê vai estar pronto para você começar a introduzir outros alimentos. Antes disso, o risco de você atravessar a amamentação, sabotar a sua amamentação ou causar um problema de saúde no seu bebê é grande. Então só se faz a introdução de alguma outra coisa que não é o leite da mãe antes dos 6 meses de vida com indicações muito precisas. Todas as minhas amaternandas, as minhas alunas do Método Maternando sabem essas explicações, essas condições de forma detalhada
lá dentro do método, porque tem aula de todas as emergências, os sinais de alerta. Mas eu queria dizer para vocês aqui o importante que você tem que saber é que existem indicações precisas, tem as indicações que eu explico e as que não são verdadeiras, que são incorretas. Hipoglicemia, um exame de sangue é uma indicação precisa. Bebê letárgico, molinho, que não está mamando, que está desidratado ou que perdeu peso acima de 14% do peso de nascimento é uma indicação precisa. Bebês que têm desidratação abaixo de 3, 4 fraldas de xixi por dia, você tem que pensar num bebê que está desidratado, né? Então, bebês que estão realmente com sinais clínicos de falta de alimentação, você vai introduzir isso com a recomendação, com a justificativa, e não porque o bebê está chorando, ou não porque o bebê está mamando o tempo todo, não porque o bebê está... Você está olhando o seu colostro e dizem tem pouco colostro. Isso são indicações de sabotagem, de acidente de percurso, são indicações falsas e reais e você vai sabotar a sua amamentação, né? Se você souber disso antes do bebê nascer, porque a amamentação que dá certo começa na gestação, se você souber como conduzir a amamentação para ela dar certo, para ela funcionar, você não vai ser atravessada por essas indicações erradas e falsas lá na frente, né? Você tem que ter alguém que sabe direito como avaliar isso, se tem indicação real e verdadeira, junto com você. Porque muita gente vai indicar fórmula, mamadeira, chupeta e várias outras coisas por N motivos, né? Desde comodismo, desde evitar problemas, desde ser mais fácil, enfim, até desde opção pessoal, que pode ser o seu caso, tá tudo bem, mas você tem que saber você tem que saber a consequência disso para a sua amamentação. Se você quer conseguir amamentar e quer que a amamentação seja bem sucedida. A terceira pergunta que toda gestante tem que saber responder, e que eu vou te dar a minha resposta aqui, é quanto de peso o bebê que mama só o leite materno tem que ganhar, né? Doutora Dani, com quanto de peso eu espero que o meu bebê ganhe? Quanto é para ele ganhar de peso? Quanto é que é para ele engordar, né? Você, gestante, tem que saber a resposta para essa pergunta e não ficar ouvindo outras respostas. E eu vou te dar aqui a minha resposta como pediatra. Um bebê que mama leite materno exclusivo, ele ganha em média 20 a 25 gramas por dia. E o que é em média? Em média é ao redor de aproximadamente um pouquinho menos ou um pouquinho mais do que 20 ou um pouquinho mais do que 25. Ok? Eu já peguei paciente no consultório de acompanhamento de aleitamento materno ganhando 18 gramas por dia e sendo indicada a aumentar o complemento que o leite não estava funcionando, o leite materno não estava funcionando. E isso é um grande atravessamento. Eu vou falar para você que com 18 gramas por dia você vai cuidar da sua amamentação, ser cada vez mais eficiente. Então, se o bebê está ganhando 20 gramas, 21 gramas por dia, e isso, gente, tem dois detalhes bem importantes. Isso é uma média e é dentro do primeiro trimestre. Depois de 3 meses, o bebê entra em outra faixa de ganho de peso, em outro acompanhamento. Se o bebê está ganhando 40, 50 gramas por dia, ele não é melhor do que o que está ganhando 20, 25 gramas por dia. O leite não é mais forte. Tem milhares de motivos dentro desse guarda-chuva que se fala sobre peso, e a gente fala muito sobre a importância, eu falo muito da importância dentro da